Oi, pessoal! Estamos começando um novo ciclo e é o último do ano. O nosso assunto dessa semana é estatística, elementos básicos de uma pesquisa e tabelas de distribuição de frequências. O nosso assunto da aula de hoje, como eu disse para vocês, são dois, na verdade. Elementos básicos de uma pesquisa estatística, que é exatamente o que está nesse quadro verde, mas eu vou explicar e também vou exemplificar para vocês. E também a gente vai ver depois as tabelas de distribuição de frequências, tá? Então, eu poderia começar com esse quadro, que é onde está o que é mais importante conceitualmente falando, mas eu quero começar aqui com um exemplo. Deixa eu só aproximar aqui para ficar melhor. Então, olha só o que a gente tem nesse problema para a gente tentar entender e depois ir lá para a definição. Vamos identificar os elementos básicos vistos em outra situação. Ele já tinha dado alguns outros exemplos no livro, né? Por isso que ele está falando assim. Imagine que uma fábrica de peças automobilísticas, após receber reclamações de clientes, tenha decidido fazer uma pesquisa estatística para saber que parte de sua produção é defeituosa. Para isso, de uma produção total de 1.000 peças, o gerente dessa fábrica selecionou 100 peças e efetuou testes, sendo que cada peça poderia ser ou não defeituosa. Ele escolheu aleatoriamente 100 peças. Então, aqui a gente tem que a população é 1.000 peças, que é o total que a gente pode ter, certo? A amostra que ele pegou são 100 peças e a variável, que é o que ele está avaliando, é a qualidade da peça, se é defeituosa ou não. Esse tipo de exemplo pode também se aplicar à estatística em si, né? Ela pode também se aplicar, por exemplo, quando é feito pesquisa eleitoral, né? Então, eles selecionam algumas pessoas, eles aleatoriamente em regiões diferentes do país, eles ligam ou fazem contato com pessoas e perguntam em qual candidato ela tem intenção de voto naquela eleição. E isso significa que toda vez que você faz uma pesquisa desse tipo, você não pergunta para toda a população, mas você pega uma amostra dessa população e com essa amostra, você faz uma projeção para o que seria a população toda. Você considera que a porcentagem da amostra vai também ser proporcional à porcentagem da população, tá? Você faz essa projeção. Então, é isso que está acontecendo aqui. Agora, vamos para ali, para aquele quadrinho que eu falei para vocês, para a gente tentar entender. Então, a população é o conjunto de todos os indivíduos ou itens, né? No caso ali do problema das peças, eram itens, considerados uma pesquisa estatística. Tá? Então, no caso da pesquisa eleitoral, o que seria a população? Seria a população brasileira mesmo, né? Milhões de pessoas que votam. A amostra são indivíduos da população, né? Ou itens da população, nos quais os dados são coletados. Então, no nosso caso lá da pesquisa eleitoral, a amostra seria só o grupo de pessoas que foi contatado, né? Que foi perguntado para qual candidato teria intenção de voto. Uma amostra pode ser igual à população ou apenas parte dessa. Nos dois casos aqui que eu falei, é parte só, né? Tanto para pesquisa eleitoral quanto para esse exemplo que foi dado aqui embaixo, que era o das peças automobilísticas lá. E a variável é as características ou da população que se deseja pesquisar, ou então, né, por exemplo, no caso da pesquisa eleitoral, para qual candidato ela vai votar, então a variável seria o candidato A ou o candidato B, né? Ou às vezes tem mais de dois candidatos, enfim. E aqui no nosso exemplo das peças automobilísticas, a variável seria se tem defeito ou não, tá? E aí aqui nós temos dois tipos de variável: a qualitativa, né? Ou nominal, também a gente pode falar, e a quantitativa, tá?
que a gente também pode chamar de discreta ou contínua. Então, o que eu quero que você guarde bem não é nem o tipo de variável, e sim o que é uma variável, tá? Então, assim, no livro tem também um exercício para você fazer ali na página, aliás, tem vários, tá? Ali na página 190 tem um, na página 191 tem outro que não é para fazer, mas ele tá respondido só para você olhar ali, né? Um exercício resolvido. E na página 192 também tem, então fique atento lá e faça exercícios como esses aqui que estão respondidos em azul claro ali, tá? A outra parte da matéria que eu queria falar para vocês é tabelas de distribuição de frequências, tá? Então, vamos ler com atenção aqui o exemplo que o livro traz para a gente entender melhor o que é uma tabela de distribuição de frequências. Júlia é coordenadora de um colégio e realizou uma pesquisa com os alunos com relação à preferência por disciplina escolar. Então, dá já para perceber que a nossa variável aqui é a disciplina escolar, né? E é nominal, é uma variável qualitativa, certo? Os resultados estão dispostos no seguinte quadro. Então, assim, a gente já pode observar aqui quantas pessoas responderam, né? É só a gente fazer aqui que a gente tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas, certo? E 1, 2, 3, 4 colunas. 8 vezes 4, 32. Então, a gente tem aqui 30, deixa eu colocar aqui, 32 respostas. Ou também poderia ter escrito 32 pessoas que foram perguntadas, tá? 32 pessoas que participaram dessa pesquisa aí, tá? E aí, imagina essa coordenadora andando pela escola e perguntando para 32 pessoas diferentes e anotando lá no caderno, né? Foi essa tabela aí que apareceu lá no caderno dela. E tá tudo fora de ordem, né? A primeira pessoa responde que gosta mais de português, aí a segunda também, aí a terceira já falou matemática, história. Então, assim, não está organizado, tá tudo misturado, ó. Por exemplo, português tem aqui. Opa, pensei que tava com a marca-texto. Português tem aqui também, tem aqui. Onde mais tem português? Tá aqui. Então, assim, tá tudo bagunçado, né? Aí, matemática, se eu pegasse outra cor aqui para ser a cor da matemática, matemática tá aqui, aqui. Tá todo bagunçado esses dados que foram colhidos na pesquisa, certo? Como que a gente faz, então, matematicamente falando, para organizar esses dados? A gente vai colocar eles numa tabela que a gente chama de tabela de frequência, mas essa aqui é a mais simples que tem, que é só aqui, ó, disciplina. Então, nós temos as disciplinas colocadas aqui, português, matemática, história, geografia, educação física, ciências, uma vez só, cada uma, né? E aí, aqui, a quantidade de alunos que respondeu aquilo ali. Então, 4 pessoas falaram que preferem português. 10 pessoas falaram que preferem matemática. 4 que preferem história, 4 que preferem geografia, 6 educação física e 4 ciências, tá? Então, assim, eu organizei esses dados através dessa tabela. O que são 4 em português, gente? São 4 respostas de alunos que falaram que preferem português como disciplina preferida, tá? E assim vai. Aí a gente pode melhorar essa tabela colocando aqui. Parece muito difícil agora, né? Porque tem esse F ali, é diferentão, tem número com vírgula, tem fração, tem porcentagem, mas, gente, eu vou explicar para você e vai ficar bem fácil de você entender. Essa parte aqui, ó, que eu vou grifar de laranja, que eu vou destacar de laranja, não vou grifar tudo, não, é como se fosse aquela tabela aqui de cima. Essa aqui, tá? Só que ela tá espremidinha ali porque tem mais 2 colunas que foram acrescentadas, tá? Então, veja que
4 pessoas que responderam português, foi colocado aqui 4 sobre 32. 10 pessoas que responderam matemática, foi colocado aqui 10 sobre 32. Aqui, ó, tá sempre acontecendo a mesma coisa, ó. Sempre o número de respostas sobre 32. Por que sobre 32, gente? Porque você tinha, lembra lá em cima, ó, 32 respostas. Então, a gente está fazendo o quê? Está colocando o número de respostas dadas para aquela disciplina sobre o total, ok? Aí, vamos lá de cor aqui, vou pegar um azul piscina, que essa fração que aparece aqui não é obrigatório aparecer quando você for montar, tá? É só a mesma fração, 4/32, só que simplificada, tá? Então, a fração laranja é equivalente à fração azul, só que a azul tá simplificada. E aqui, ela tá transformada em número decimal, você sabe, né? Desde o sexto ano a gente vê isso. Dividido de cima pelo de baixo na fração, você tem ela em forma de decimal, certo? E aí, então, aqui está em forma de fração, tá? Essa frequência relativa, é isso que quer dizer ali. Frequência absoluta, deixa eu escrever aqui para vocês, que eu não tinha falado isso antes, né? Então, essa coluna aqui é de frequência, vou abreviar aqui, tá? Absoluta. Absoluta porque é o número de pessoas que responderam aquilo ali. Fechou. Essa coluna aqui é a frequência relativa. Depois tem isso no livro também, tá? Eu sei que tá ficando meio rabiscado ali, mas você tem isso bem anotadinho no livro. Por que é frequência relativa, gente? Porque é relativa ao total, né? Como o total aparece aqui embaixo sempre, é relativa ao total, ok? E eu posso deixar essa fração simplificada e também o número decimal ainda é a frequência relativa, tá? Quando eu vou passar para a frequência percentual, então essa última coluna é a última mesmo. Opa, escrevi errado. Percentual. Essa frequência percentual vai transformar a frequência relativa em porcentagem. Então, é só fazer aqui, né? A multiplicação vezes 100, né? Para você ter em porcentagem, e você vai tendo aqui, ó, certinho. O que isso significa, então? Tá? Significa que as pessoas que responderam, deixa eu pegar um exemplo aqui, né? Eu circulei aqui, eu quero apagar agora, para não atrapalhar o nosso raciocínio. O que significa esse 12,5, por exemplo? Significa que as 4 pessoas que responderam que gostam mais de português representam 12,5 do total de pessoas que responderam, então de 32. Entende? Então, é isso que é a frequência percentual. E tem exercício no livro que é para vocês fazerem isso, tá? Por exemplo, da página 195, é para vocês fazerem isso com a pesquisa lá de 50 pessoas para analisar a preferência por gênero cinematográfico. Então, tem aventura, ação, suspense, comédia, musical, terror, romance, né? Tem todas essas respostas lá também, tudo desorganizado como tava aqui as disciplinas, ó. Tá? Aí você vai passar por uma tabela como essa. Na verdade, você pode ir direto para essa aqui, que é o que o livro sugere para você. Você vai organizar numa tabela como essa aí, que a gente viu nesse outro exemplo, tá? Façam isso para vocês irem acostumando, tá? No ensino médio, vocês vão ver de novo essa matéria, porque ela é muito importante. Essa matéria é o tipo de matéria que também trabalha muito com a organização matemática, raciocínio lógico. Então, aproveitem. Até a próxima. Tchau!